Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, gente, não se acanhem com o tamanho da plateia, porque nós estamos em streaming. E, sobretudo, nós gravamos todo o evento e depois vamos segmentar para alimentar cada debate. Vamos começar o dia com 2030, cenários para agrotóxicos, desafios da pesquisa em controle biológico de plagas. O nosso coordenador do Conselho Científico, o professor Evaldo Vilela, é um dos entomologistas mais respeitados do Brasil e vai coordenar a nossa mesa. Os debatedores são Eliana Fontes e Madeleine Vezon. Eliana é do Senagem, a Madeleine de Epamic Viçosa, são especialistas na área e deram uma contribuição já importante na construção desse conteúdo. Por favor, fique à vontade. Evaldo. Tá bom, ok. Bom dia a todos. Muito obrigado, Fernando, ao nosso ministro Alisson, pela oportunidade de estarmos aqui, o Fórum do Futuro. E o nosso tema hoje é exatamente a questão dos químicos, então, os agrotóxicos, defensivos, como queiram chamar. É uma questão muito atenta à produção vegetal em particular. E nós estamos aqui com duas pessoas, duas moças muito espetaculares, com uma vivência muito grande no tema. E nós dividimos o tema. Eu vou fazer uma abertura mais holística da questão, e depois nós vamos ter a Eliana, que tem uma visão mais do ponto de vista, tem uma formação muito sólida em ecologia, e tem uma vivência muito grande com o tema, e depois a Madeleine, que tem uma vivência muito grande, uma formação muito grande na área de controle biológico, né? Porque toda vez que a gente fala em agrotóxicos defensivos, a gente sempre pensa no controle biológico como uma alternativa. Mas esse controle biológico precisa ser equacionado, precisa ser contextualizado dentro, né, de todas as medidas possíveis, né? Eu vou descer porque eu tenho ali, como o tema é muito extenso, né, e nós estamos aqui em 3, para poder fazer uma apresentação mais concatenada entre nós, nós dividimos em perguntas, e são normalmente as perguntas que nos fazem, né? Eu, como professor, a Eliana, como do Senagem, como pesquisadora, a Madeleine também, como pesquisadora e também como professora, porque acaba nos ajudando lá em Viçosa também, na pós-graduação. Eu vou descer, fica mais fácil. A primeira pergunta que sempre nos fazem é como esclarecer em termos simples como atuam os agrotóxicos, os agroquímicos no controle de pragas. Mas antes disso, nós temos que deixar muito claro, né? Nós temos uma vivência muito grande. Eu trabalho com feromônios, né, a vida inteira
dedicado ao monitoramento, às questões populacionais dos insetos pragas, né? Na busca de entender como que funcionam as migrações, como que um inseto, uma praga, chega numa lavoura, né? E como que é o desenvolvimento dessas populações. E a questão mais concreta que nós temos é que os defensivos agrotóxicos, eles têm um prazo de vida, né? Que a gente não tem uma bola de cristal para saber ainda, mas certamente vai acontecer uma mudança significativa na maneira de lidar com as perdas por insetos, por bactérias, né, nas nossas lavouras. Isso é muito claro porque hoje o protagonismo que as pessoas, né, exercem é muito grande. E cada dia mais a gente passa a ter a qualidade do alimento como fundamental. Nós vivemos uma época de falta, de escassez de alimento na humanidade, no Brasil. No Brasil isso melhorou muito, né? Nós passamos a ter alimentos em quantidade, tanto que o custo, né, o preço desse alimento para o cidadão é relativamente muito mais baixo do que na década de 60, 70. Mas uma vez vencida a questão da quantidade, de certa maneira, né, porque tem o crescimento populacional, tudo que foi falado aqui, as nossas populações humanas estão crescendo também, poder aquisitivo. Então existe uma pressão por quantidade ainda, não vamos esquecer isso. Mas, basicamente, existe um sentimento pela qualidade, porque nós avançamos na quantidade. As pessoas querem alimentos, né, mais seguros do ponto de vista da saúde. Isso é natural, né? E aqui vem a primeira pergunta, né? Como que eles, normalmente, de uma maneira geral, é que os animais, insetos e humanos, eles têm complexidades neurais diferentes, mas é tudo à base de neurônios, né? O sistema nervoso dos insetos, eles têm a mesma formação do que a dos humanos, apesar de serem sistemas diferentes, né? E a atuação que se conseguiu ao longo da história, cientificamente, foram substâncias que atuam exatamente nos neurônios, né? E nas sinapses, muitas vezes, enfim, é uma ação contrária ao sistema nervoso dos insetos. É claro que isso também é a mesma coisa nos humanos, só que o tamanho nosso, o tamanho dos insetos, tem uma diferença muito grande em termos de quantidade que você pode ter, né, você pode consumir, de maneira que as diferenças ficam muito por conta da complexidade maior do sistema humano e também da perspectiva, né, de ação por peso, por tamanho, né? Por tamanho não, por peso, né? Então, essa é a grande diferença. Daí os conflitos que muitas vezes surgem, porque os mecanismos são muito parecidos de uma maneira geral, né? Há relatos científicos de que os agrotóxicos causam doenças em humanos. Olha, tudo é feito, né? Nós temos um sistema, uma legislação muito pertinente, há um controle muito grande por parte da Anvisa, do Ministério da Agricultura, do IBAMA, enfim. Há uma regulamentação no Brasil que é muito boa e muito seguida, né? A questão dessas substâncias é que muitas vezes elas não são usadas, não é uma questão deliberada, mas elas não são usadas nas proporções, nas quantidades, da maneira, no tempo, na hora que se recomenda, né? Eu sou filho também minha família tem propriedade rural e eu convivi com isso muito, né? Em determinadas situações, você tem um plantio, você não sabe
quando que aquilo vai, em determinado ano, você não sabe quando você vai conseguir vender, você tem que proteger a sua lavoura, não está mais num período de carência. Enfim, são dificuldades que o agricultor, o produtor rural tem, porque são muitos os desafios que eles enfrentam, né? Todas as sortes de desafio na produção agrícola. E ele tem que tomar decisões, e ele tem contas para pagar no banco, ele tem compromissos, né? Então, muitas vezes é possível que haja um uso inadequado, né? Em quantidades, no time da aplicação. Então, é possível, e há relatos, né, de que, não obedecendo às regras, você pode ter problemas de saúde pública, né? Isso é de domínio de todos, né? Agora, se faz, e é muitas às vezes difícil, né, você seguir exatamente as regras estabelecidas, né? Se acontece de estabelecer as regras direitinho e seguir, é como os remédios, né? Um agrotóxico não é diferente de um remédio que a gente usa. Se usado em quantidade e horários diferentes daqueles prescritos, você pode ter problemas de saúde, né? E qual o impacto sobre o meio ambiente no Brasil? Eu acho que você vai falar um pouco mais, a Helena vai falar um pouco mais sobre isso, mas é exatamente essa questão de se proteger, por exemplo, a água, né, das aplicações, a deriva de produtos aplicados por aviação agrícola ou não. Essas aplicações muitas vezes elas derivam, né, até muitas vezes a contragosto do produtor e causa prejuízos e danos ao meio ambiente, né? Isso também a gente tem muitos relatos, inclusive científicos, a respeito dessa situação, que muitas vezes foge do controle do produtor, né? É possível produzir alimentos sem agrotóxicos, né? É possível usar agrotóxicos sem contaminar o meio ambiente? Claro que é possível usar defensivos agrotóxicos sem prejuízo ao meio ambiente, mas exige, muitas vezes, uma condição que o produtor não tem, em termos de informação, em termos de cultura, e em termos, não é o único desafio que ele enfrenta na propriedade rural. Ele está sujeito a muitos contratempos, e dominar esse conjunto de contratempos é difícil para ele, né? Agora, isso em termos ambientais. Agora, em termos de produção de alimento, claro. E aí que é muito importante a gente entender isso. Não é uma questão de ser contra isso ou aquilo. É uma questão de evolução. O mundo está numa transformação muito grande. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Chile, no Equador, um pouco na Colômbia, no Brexit. As pessoas, elas estão muito desconfiadas dos sistemas estabelecidos. Isso é um protagonismo que veio com a internet, que veio com as mídias digitais. E as pessoas, elas estão procurando, eu tive agora recentemente em Berlim, por exemplo, a última vez que eu tive lá comparado, a quantidade de alimento vegano, alternativo, de vários, né, produtos biológicos, enfim, a mudança, você percebe muito claramente que as pessoas estão preocupadas com questões que não eram preocupação anteriormente. Então, essa mudança de percepção, essa atitude perante a produção, isso é que o grande... não é uma questão de o governo vai proibir, pode até... A Suíça está fazendo agora 2020, né? 2020 vai fazer um plebiscito para saber se bane ou não os agrotóxicos do território, né? Mas a situação da Suíça é muito diferente, não tem comparação com a nossa situação. Mas é um movimento que sinaliza, é um exemplo que sinaliza a preocupação permanente. Agora, por que um plebiscito? Porque é uma decisão que não pode ser tomada por um governo, porque ele tem responsabilidade com a alimentação
da sua população. Tá? O preço do alimento e a quantidade de alimento disponível não é de um dia para a noite que você consegue com uma agricultura diferente da que você tem. Então, o sistema de produção, não propriamente o alimento, o sistema de produção é igual a questão da carne também, né? O sistema de produção é que pode afetar as mudanças climáticas, o meio ambiente e tal, mas não a carne em si, né? A carne não tem é muito mais o sistema de produção que tem que ser modificado. É mais ou menos a mesma situação aqui. E o que pode ser feito para impulsionar as pesquisas nesse campo? Aqui tem uma resposta muito universal, né? As pesquisas existem, você sabe, por exemplo, não sei se é do domínio de vocês todos, mas o Congresso de Controle Biológico no Brasil é quase tão do mesmo tamanho que o Congresso de Entomologia, que é mais amplo e maior que o Congresso de Fitossanidade. Então, quer dizer, na pós-graduação, por exemplo, todo menino e menina que chega, o que você quer trabalhar? Controle biológico. Não, você vai trabalhar com inseticida. Não, não vou, não. Trabalhar com controle biológico. Então, você tem uma gama muito grande, um apelo muito grande dessa juventude, dos mais novos, de trabalhar com um sistema de produção mais amigável, mais sustentável do que o uso de agrotóxicos. Então, isso mostra o tanto que a gente está produzindo agora. Não tem não obedece, essa que é a palavra, muita gente não gosta, mas a verdade é que se não tiver um planejamento, fica muito difícil. Né? Eu, às vezes, comparo isso um pouco com o que aconteceu, que é muito emblemático, quando os Estados Unidos resolveu ir ao espaço porque estava ameaçado pelos russos, que tinham acabado de ir, e os americanos não sabiam que os russos iam ao espaço, lá atrás, né? Houve um desejo dos Estados Unidos de ir ao espaço também, e para isso eles fizeram mudanças, inclusive, em grades curriculares de faculdades. Mudaram a matemática, mudaram a engenharia, mudou um monte de coisa para poder chegar ao espaço. Então, os planos de governo, os planos da sociedade encampados pelo parlamento, né, o desejo do país de ter mais sustentabilidade para proteger a sua produção agrícola e torná-la competitiva, né? É uma questão de competitividade do mercado internacional. Com tantas mudanças, né, de hábitos alimentares, com tantas mudanças na alimentação, né? A gente está aí com as fake meats, né? Você tem produção de pizzas em printers, né? Em impressoras digitais. Quer dizer, há uma mudança muito grande, né? E como diz um amigo meu, às vezes eu penso que essas carnes artificiais de laboratórios, fakes, ou pizzas de impressão digital, eu não vou comer isso, né? Mas às vezes eu penso que quem tem fome vai, né? Então, são mudanças que vêm realmente trazendo preocupações aos governos. E o Brasil, se ele não tiver cuidado com a agricultura nos próximos anos, que é uma agricultura que tem que ser diferenciada, e muito da questão da sustentabilidade, como foi falado ontem aqui, ou você persegue a sustentabilidade ou você está fora daqui a pouco, não tem jeito. Né? E essa questão da defesa agropecuária, da defesa vegetal, ela está no centro dessa questão. Então, nós precisamos de um plano realmente que vai orientar, a CAPES, a CNPq, as universidades, as grades curriculares, porque se não tiver esse movimento planejado, a gente vai continuar tendo um sincopiol maior, mas as coisas, inclusive muitas coisas feitas da cabeça do pesquisador. O pesquisador vê, às vezes, um paper bonito lá fora, ele quer replicar aquilo aqui,
obtém bons resultados, publica o paper, isso é fantástico para o currículo dele, isso é muito bom para o currículo dele, mas isso muitas vezes não agrega nada no processo, né? Não é uma informação que é relevante para as mudanças, para o preparo do controle biológico, e como vai explicar a Madeleine, não é só controle biológico, né? A gente tem... Bom, terminando, né, eu já falei demais, mas qual o impacto de uma eventual supressão do uso de defensivos, né? Sobre a produtividade, segurança alimentar e preço dos alimentos? Isso hoje, se a gente fizesse isso, é um desastre total. Não tem a menor condição, né? Porque nós estamos num ambiente tropical, com muita água, com muita energia solar e muito propício ao desenvolvimento desses organismos. Aí, de repente, você diz, não, vamos parar com o uso desses... Não, nós temos que buscar alternativas. Nós temos que integrar, né? É difícil? É difícil, é muito difícil, porque se fosse fácil já estávamos fazendo, né? É muito difícil, mas o difícil é o que precisa ser feito, né? E a pesquisa está aí para isso. A força da entomologia, da fitopatologia, da defesa agropecuária no Brasil é grande, é muito grande. Nas universidades, na Embrapa, nós temos um contingente de estudantes. Vejam as startups agora, no agro, né? Moçada muito, não sei se é a questão da resiliência do brasileiro, extremamente criativos, extremamente ávidos por buscar solução, e não é buscar dinheiro, é diferente da minha época, quando eu era jovem, né? A gente buscava ganhar um dinheiro para comprar um carro, hoje ninguém desses meninos pensam nisso mais. É protagonismo, né? É fazer, lá em Belo Horizonte, por exemplo, a gente dá 60 mil para um startupeiro aí para 4, 5, 6 meses, eles dormem até debaixo da ponte, né? Para gastar aquele dinheirinho certo no que eles precisam para levar adiante a sua ideia. Então, esse protagonismo jovem, ele precisa ser melhor aproveitado no Brasil. Agora, precisa de um plano. As startups, por exemplo, na área do agro, elas chegam a um ponto, em Minas, elas têm a opção de seguir para São Paulo ou muitas vezes para o exterior, porque nós não temos uma cadeia para chegar no negócio. Por que nós não temos a cadeia? Porque falta o plano. Por que falta o plano? Porque essa questão, a gente não tem, muitas vezes, do ponto de vista governamental, um desejo realmente de transformar, de mudar. Nós vamos agora investir pesadamente na agricultura sustentável no Brasil. Nós temos como fazer, nós precisamos fazer, é uma defesa nossa, né? Mas o segmento e os governos muitas vezes não se entendem para fazer um plano desse. Aliás, planejamento no Brasil ficou um negócio meio esquisito, né? Antigamente a gente fazia planejamento, punha em cima da mesa e não usava, né? Hoje a gente nem está fazendo mais isso, é simplesmente uma conversa, mas planejamento mesmo e execução é muito difícil. Então, essa questão das pesquisas, nós temos capacidade, nós temos pós-graduação, a Exalc, Santa Maria, Lavras, Viçosa, enfim, nós temos toda a condição. Agora, é cada um para si, cada um na sua caixinha, e isso tem que ser resolvido. Tem gente que diz que isso se resolve, num dado momento, pela necessidade. Quando a necessidade chega, você tem que mudar de patamar, né? A última, até quando vamos usar os agrotóxicos no combate às pragas das plantações? Olha, a pergunta é dificílima, né? Dificílima, mas eu acredito que mais 10 anos, sei lá, ainda vai longe essa questão, porque nós temos que buscar alternativa. Mas eu acredito que o sentimento, né, vai se movendo. Acredito que até a gente tem pensado até 2030, por exemplo, é uma situação muito diferente do que tem hoje, porque as transformações hoje são muito rápidas, né? E aí você veja, por exemplo, as próprias grandes empresas, elas têm comprado. Agora, recentemente, eu vou contar esse caso só para terminar, mas recentemente um colega meu lá de Viçosa
começou a estudar, estuda nematóides, né? E o Leandro começou, então, com controle biológico de nematóides. A gente dizia para ele, mas peraí, Leandro, você tem um nematóide que ataca outro nematóide, com uma mobilidade muito complicada, mas não vai dar certo. Ele insistiu naquilo, até que um aluno do doutorado dele encontrou a substância que o nematóide que predava injetava ou paralisava o nematóide presa, né? Então, aquilo foi evoluindo, ele chegou a um nematicida natural, né? E aí tem uma outra questão também que é mais complicada, mas veio junto. Enfim, depois de 15 anos, né, ele conseguiu montar uma empresa, e essa empresa foi comprada agora por uma empresa da área, né, por cerca de 25 milhões. Eu não sei se é dólar ou reais, eu fiquei recentemente. Mas, enfim, não importa o valor. Importa é que, na pesquisa, você às vezes busca uma coisa, consegue outra. É a persistência, é a qualidade dos alunos, é a qualidade do professor, a formação do professor. E problemas como esse que eu citei, nós temos muitos. É uma questão realmente de nós focarmos e dar apoiar. O Leandro foi muito apoiado pela FAPEMIG, que hoje eu sou presidente, lá em Minas, recebeu muito recurso, relativamente muito, né, para poder levar adiante. O dinheiro público é muito importante nessa hora para alavancar o trabalho, que depois começou a se desenvolver com as próprias empresas. Bom, eu espero ter abordado em rápidas palavras esse contexto, né? Depois, se tiver alguma pergunta. Eliana. Bom dia, gente. Queria falar primeiro da minha satisfação de estar aqui. É um orgulho. Fiquei muito honrada com o convite de estar aqui discutindo com uma plateia tão seleta, tão inteligente, e que está abordando essa questão de pensar o futuro da agricultura brasileira. Eu vou abordar a questão mais essa pergunta principalmente, por que usamos agrotóxicos nas lavouras? Eu acho que o entendimento desse porquê, eu achei uma pergunta muitíssimo pertinente, muito importante, porque o entendimento desse porquê vai nos mostrar caminhos, saídas, e, como o Evaldo disse, não eliminar, talvez, o uso de agrotóxicos, mas usá-los de forma que minimize os riscos ao meio ambiente, à saúde pública e ao futuro da agricultura brasileira, pensando nas novas gerações que estão vindo muito mais exigentes com a qualidade de vida, de modo geral. As pessoas querem ser felizes, querem viver muito, e elas estão buscando explicações para isso. E todas as ciências, principalmente a neurociência, está mostrando que você tem que dormir bem, tem que comer bem para viver bem. Então, os sistemas de saúde que estão na falência, no mundo inteiro, eu diria, porque as pessoas estão cada vez mais procurando corrigir problemas de saúde que muitas vezes vêm da sua qualidade de vida. Então, assim, a questão de usar os agroquímicos não é pensar em eliminar completamente, mas sim como usá-los minimamente para ainda ter uma agricultura pungente, como a gente tem, e minimizar todos a contribuição, é claro, dos agrotóxicos, é uma parte desse contexto todo, mas certamente é uma parte que é significativa, porque, inclusive, ela bate muito no bolso do agricultor, né? A questão das pragas, ela talvez, ele é um problema das pragas, é um dos principais riscos que o agricultor sofre. Além dos riscos climáticos, eu diria, talvez não tenha, não com muita
com muito conhecimento de causa, mas eu diria que o segundo maior risco do agricultor é a questão de pragas, né? E vem uma pergunta acoplada a essa, que é por que nós, nas regiões tropicais, temos mais problemas de pragas do que na região temperada. Então, eu vou responder essas duas perguntas ao mesmo tempo. E eu vou começar com esse gráfico demográfico, né, que todo mundo conheceu aí, vem dos anos 70, a curva de Malthus era mais ou menos assim, que ele previa que a população humana ia crescer exponencialmente e o alimento não seria suficiente e a população ia morrer de fome, né? A questão dos insetos é essa também, eles podem crescer exponencialmente. Cadê o apresentador aqui? Em que situação que essa curva pode... Não está respondendo. Por que será? É para aí que eu aponto? Não, passador. Tá. Deve ser bateria, né? Aham. Então, os insetos, se eles tiverem comida suficiente, eles crescem muito rápido. Eu acho que eu vou abrir um parênteses aqui no começo para dizer também que não é só inseto, as doenças, né? O Evaldo falou aqui em nematóide, que às vezes eles falam que é doença, mas não é, porque é um macro-organismo, não é um micro-organismo. Mas não, as plantas daninhas são todos organismos oportunistas, que têm estratégias de sobrevivência, de reprodução muito rápida, produção de muitos descendentes e um ciclo de vida que vai se repetindo várias vezes durante o ano. E quando o alimento é abundante, como no caso das lavouras brasileiras, né, o inseto chega aqui, imagina, acha comida abundante, acha comida boa, porque a planta está bem nutrida, tudo que é bom para a planta, para ela produzir bem, é bom para o inseto crescer. Então, ele chega num sistema desse, ele reproduz muito mais rápido que a planta. Então, chega uma situação, próximo slide, por favor. Chega uma situação que a planta fica totalmente infestada e o agricultor perde sua lavoura. E, para evitar isso, o que ele faz? Rapidamente, ele aplica uma medida de mitigação, que são os pesticidas. Então, isso pode ser contornado... Próximo slide. Tem o próximo. Isso pode ser contornado. Por quê? Porque existem mecanismos naturais dentro das próprias populações de insetos que limitam o crescimento exponencial. A curva de crescimento exponencial está lá no cantinho, mas as curvas reais elas têm um platô. Vocês podem ver que depois de algum tempo de crescimento rápido, a própria superinfestação, por exemplo, pode ser um problema para esse inseto continuar ali. Então, ele migra para outras áreas, muita gente morre nesse processo de migração, ou então a gente pode perceber que outros fatores atuam aqui. O próximo slide. É a diferença da curva do crescimento exponencial com a curva do crescimento real. Tem um espaço entre essas duas curvas que próximo. É produzido por fatores ambientais, se tiverem chuvas muito fortes, secas e etc., ou às vezes até temperaturas para determinadas pragas, como pulgão, eles são muito sensíveis, não é? Então, e tem os organismos biológicos, que são os inimigos naturais. Assim como nós temos doenças como a dengue, como a AIDS, etc., os insetos também têm suas doenças e têm os seus predadores. A gente, como espécie humana, consegue evitar de diversas formas, através de vacinas, vivendo protegido nas cidades, etc., os nossos predadores, as nossas doenças, mas os insetos não. Só que o que acontece é que, quando o agricultor vai e aplica o inseticida, o próximo slide, quando ele aplica o inseticida, ele mata os insetos pragas, mas mata também seus inimigos naturais. Então, aquela diferença entre as duas curvas ela fica menor. E o inseto, às vezes, desenvolve resistência. Não é? Igual a gente desenvolve resistência a antibióticos, os insetos desenvolvem resistência aos produtos químicos, porque eles
reproduzem muito rápido, e vocês sabem, alguns sobrevivem, esses que sobrevivem são resistentes, e eles vão gerando descendentes resistentes, aí tem que aplicar outros produtos, não é? Então, o que nós temos que fazer? Próximo, a gente tem que agir de forma a manter uma complexidade de inimigos naturais no sistema. Essa é uma rede trófica, né, uma cadeia trófica. Vocês podem ver que aqui está a planta, no primeiro nível ali as pragas, e em cima dessas pragas a gente tem um conjunto tem muitos inimigos naturais atuando. Esse é um exemplo a inseto, mas funciona da mesma forma para micro-organismo, tá? E o que a gente precisa, na verdade, é tentar buscar uma situação em que essa segunda camada aqui permaneça. Então, aí, quando eu falo que é possível, concordo com o Evaldo, usar inseticidas, hoje a gente tem pesquisas que buscam inseticidas que são menos tóxicos a esse nível trófico superior, a esses níveis tróficos superiores. A gente pode conviver com alguns inseticidas, não são muitos, são poucos, são raros. A gente tem que, talvez, dosar, mas a gente tem que, principalmente, esse é o recado que eu vou deixar, e vou passar para a Madeleine, que ela vai entrar em maiores detalhes. O que a gente precisa é fazer uma gerência do ambiente agrícola, uma gestão do ambiente agrícola, de forma a manter essa complexidade ali. E isso a gente pode fazer, o próximo slide, usando uma série de tecnologias que já estão disponíveis, que são uso de variedades resistentes, inclusive tem plantas transgênicas resistentes a insetos, só que elas foram mal usadas e vão perdendo sua eficiência pelo mau uso, não é? E usar o controle biológico com macro e micro-organismos, usar semioquímicos e tecnologias de insetos estéreis e outros. A ciência já traz uma série de alternativas, mas uma coisa que a gente precisa avançar muito é a gestão do ambiente agrícola, com multicultivos, com policultivos, essas áreas enormes, aí eu arrisco dizer, se nós continuarmos plantando essas áreas enormes de monocultura, com 2 ou 3 sucessões no mesmo ano, que é um privilégio do agricultor nas regiões tropicais, é plantar várias vezes ao ano, isso é extremamente adverso para o controle de pragas, porque você está mantendo ali a mesma comida, às vezes você tira milho e põe soja, tira soja e põe algodão, e tem pragas que se alimentam das 3 lavouras e são problemáticas nas 3 lavouras. E o que nós fazemos com isso? A gente está dando situação favorável para que elas se reproduzam rapidamente e aumentem em número rapidamente, consequentemente tem que aplicar químicos uma maior quantidade de vezes. Então, nós temos que repensar isso. Eu sei que é super difícil pensar o Brasil, eu sei que o agricultor brasileiro ganha pela produção em larga escala de soja, de milho, de algodão, mas isso pode ter, talvez, tem formas que precisam ser exploradas de rotação de culturas, de cultivos consorciados, de vazio sanitário, num planejamento regional, porque não adianta eu, agricultor, fazer na minha terra e o agricultor vizinho não fazer, porque a dispersão de pragas, eles não precisam de avião para se movimentar, eles têm as próprias asas, não é? E os esporos que vão dos micro-organismos que vão pelos ventos. Então, nós temos que repensar a monocultura, e esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui. Nós vamos, então, dar sequência com a Madeleine. Agora, só o Bebeto me chamou a atenção aqui de um ponto. A apresentação da gente é muito rápida, né? A gente tende a ser rápido, mas tem uma questão realmente que precisa ser bem claro, porque muitas vezes não estão atentos a isso, é que quando eu falei do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico dos insetos e dos humanos, né, e aí os agentes de controle biológico também, os insetos que controlam outros insetos, tudo bem. Agora tem que distinguir dos herbicidas, né, que tem outro método, de outra, né, porque senão fica pensando que o herbicida também atua no sistema nervoso, não é o caso, é diferente, né, é outra abordagem, mas os insetos sim, é isso aí.
Agora, as plantas, os herbicidas atuam diferente. Bom dia. Como eu já fui apresentada, né, eu sou pesquisadora da EPAMIG, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, e eu também colaboro com o curso de pós-graduação em Entomologia e em Defesa Sanitária Vegetal da Universidade Federal de Viçosa. Eu quero agradecer o Evaldo pelo convite e o Fernando pela organização aqui, e os dois que que precederam com essas belíssimas introduções, aí vai facilitar um pouco aqui o entendimento aqui também da exposição. Bom, eu vou focar bem no controle biológico, nessa estratégia, né? Então, mostrar o que é, como que faz, por que a gente usa e como que a gente poderia usar mais. Mas sempre dentro do que o Evaldo falou, dentro que a gente precisa ter um plano maior para poder usar essa estratégia com eficiência. E confirmando o que o Evaldo também falou aqui, do interesse dos jovens, né, Evaldo, dos estudantes, pelo controle biológico. Eu, como sou dessa área, eu que oriento nessa área na UFV, eu vejo que a maioria das pessoas que entram querem realmente com controle biológico. Então, tanto que eu tento fazer seleção, porque já tem muita gente lá, e a gente não consegue também conduzir todo mundo, né? Então, a gente tem que ir vendo áreas afins, etc. Mas, realmente, é uma área assim, que tem despertado muito interesse. Então, o que é, né, o controle biológico? Em termos assim bem simples, é o uso de organismos vivos para a gente controlar pragas. Então, ao invés de um produto químico ou de uma outra estratégia, é um organismo vivo para controlar outro organismo vivo. Então, aqui até nesse exemplo, a gente tem um percevejo predador predando lagartas. E que tipo de organismo vivo pode ser usado? Então, a gente tem os macro e os micro-organismos. Os macro, a gente tem o grupo dos insetos predadores. Então, aqui é o mais comum, né, o simbólico aqui do controle biológico, que é a joaninha. E a gente tem também, além dos insetos predadores, a gente tem o grupo dos ácaros predadores. Então, a gente tem muitos ácaros que são pragas, mas tem também ácaros que são predadores, que predam outros insetos e predam também ácaros. E a gente tem também, nesse grupo de macro, a gente tem os insetos parasitoides, que ao invés de comer o inseto, de predar, ele parasita. Ele vive dentro ou sobre o hospedeiro. Então, aqui é um exemplo que a gente tem aqui de um parasitoide. Aqui, esse parasitoide saiu de um ovo de percevejo. A mãe dele veio aqui, colocou um ovo aqui dentro, e ao invés de o percevejo se desenvolver, quem se desenvolveu? Quem se desenvolveu foi o parasitoide. Ou seja, não vai sair nenhum percevejo daqui. Então, é um exemplo de parasitoide. E a gente tem também os organismos que causam doenças nos insetos. Esses todos são os que a Eliana falou, que são os organismos que controlam as populações de insetos. Então, a gente tem os fungos, as bactérias, os vírus, tem outros organismos também, mas os mais comuns são esses, que são usados no controle biológico. Agora, como que é, né, o controle biológico? O que é isso? Como que é usado? Então, ele pode ser usado de algumas maneiras. E aqui eu coloquei, vou apresentar as maneiras mais simples, para a gente ver que não é uma coisa assim do outro mundo, né, o controle biológico. Isso aqui é a liberação de ácaros predadores em cultivos de morango. E aqui até quem está aqui liberando é um pesquisador de uma startup lá de Viçosa. Então, ele pode ser liberado assim, vai depender da cultura. Mas aí a gente pensa, né, e nas áreas maiores, né? Como que eu não vou ficar liberando potinhos lá? Então, realmente, por exemplo, aqui um exemplo, um dos exemplos mais bem-sucedidos de controle biológico, eu vou voltar nele, no Brasil, que é o controle biológico das pragas da cana-de-açúcar, que é um parasitoide que ataca a broca da cana, e no início eram feitas liberações em potinhos, assim, no meio das lavouras. E hoje, devido às grandes áreas, as liberações elas são feitas com drones
Esses parasitóides são liberados em cápsulas que são biodegradáveis e são liberados em grandes áreas. Então, tirando aquele mito que o controle biológico não dá para áreas grandes, né? Outra forma de liberar esses inimigos naturais é através de produtos formulados. Então, a gente tem aqui, para quem conhece, aqui é um fruto de café, e aqui é uma broca do café tentando entrar, mas ela foi pulverizada com um produto à base de um fungo, à base de Beauveria, e ela foi infectada. Ela está doente, ela não vai mais seguir o ciclo dela. E esses produtos, eles são, os vírus, as bactérias e os fungos, principalmente, eles são como se fossem inseticidas formulados. Então, o que facilita muito a utilização, porque é muito parecido já com o controle convencional. Então, eles podem também ser liberados dessa maneira. Agora, o que a gente tem de vantagem, né, principalmente quando a gente compara com os agrotóxicos e dentro dessa nova linha, né, que a gente tem discutido aqui, né? Uma delas é que esse controle biológico ele não deixa resíduos nos alimentos. Uma vez você libera o inimigo natural, ele come lá o inseto, ele controla o inseto e depois acaba, não tem resíduo. Outra coisa é que ele é específico para a praga-alvo. Com isso, a gente tem um menor impacto ambiental. Por exemplo, eu libero um inimigo natural, uma vespinha que controla a broca da cana. Ela só controla a broca da cana. Ela não vai controlar outras lagartas que estão contribuindo com o equilíbrio natural das florestas ou em outros locais. Então, ela não vai percorrer o solo e vai contaminar a água. Ela não vai ter deriva. Então, essas são as vantagens também, esse impacto ambiental. Mas é claro que para não ter impacto ambiental, tem muito estudo antes até chegar no inimigo natural. A gente não pode, por exemplo, liberar um inimigo natural que seja muito generalista e vá atacar vários outros insetos. Então, tem todo um estudo por trás disso. São anos até selecionar um inimigo natural. Outra grande vantagem é que não é tóxico. Eu posso liberar aquele ácaro predador e eu posso lá colher o morango e comer. Eu não vou me prejudicar por comer um ácaro predador. Ele não tem toxicidade para a gente. Alguns produtos que são formulados, como os fungos, as bactérias, eles podem ter alguma substância junto, que é para melhorar a eficiência deles na planta, na distribuição, que pode ter alguma toxicidade, mas aí é indicado na bula do produto. E outra grande vantagem é o que não tenha período de carência. A gente sabe principalmente de hortaliças, né? Eu trabalho muito com pimenta lá na região, e a pimenta é um bom exemplo, porque ao mesmo tempo na planta que a gente tem pimenta verde, a gente tem pimenta madura. Aí o que acontece? É um contínuo, né, de pesticidas aplicados, e nem sempre vai dar o tempo da carência dos produtos, do tempo do produto se degradar para a gente poder se alimentar. E outra coisa é duradouro, no sentido de que alguns inimigos naturais, a gente pode, conforme mais a gente vai usando, ele pode se mantendo no ambiente. E outra coisa que a Eliana explicou muito bem é o caso da resistência, que é um dos principais problemas que se tem com a eficiência dos agrotóxicos. Os insetos, como a Eliana explicou muito bem, eles têm um ciclo muito curto. Só para vocês terem uma ideia, um ácaro ele consegue, em 7 dias, completar o ciclo. E como a gente está em tempos de mudanças climáticas, né, isso vai ficar muito pior. Eles vão acelerar ainda mais o ciclo. Então, o tempo que os insetos eles demoram para adquirir para ser selecionados para ter resistência, eles não vão conseguir acompanhar o tempo da criação de novas moléculas de inseticida, provavelmente. Isso que os estudos estão mostrando. Então, o controle biológico ele é duradouro nesse sentido. A resistência, eu não posso afirmar que ela não exista com um controle biológico, mas ela demora muito mais, porque são 2 organismos vivos. Enquanto um organismo desenvolve uma adaptação, o outro vivo também, né? É uma corrida. E pode ser que lá adiante até tenham uma resistência, mas vai demorar muito.
E a outra coisa que são os desafios, que eu não coloquei nem como desvantagens, coloquei como desafios do controle biológico, né? E é o que a gente vem falando, que o Evaldo falou muito bem aqui, eu coloquei aqui como transferência, mas é esse plano de ação mesmo que a gente precisa, porque a gente já tem muita coisa produzida, tem muita pesquisa, tem muita vontade, mas a gente não consegue fazer tudo. O pesquisador, eu como trabalho com pesquisa e também com extensão, a gente não consegue fazer tudo, e a gente tem que correr atrás do currículo para publicar também papers bons, para ter o financiamento. E aí, como que acontece, né? Então, a gente tem isso para... Eu acho que o grande desafio nosso aqui é fazer funcionar esses planos. A gente tem um problema de amostragens que eles estão sendo bem desenvolvidos, com tecnologia de sensoriamento remoto, outras tecnologias e inovações, mas que precisa melhorar, porque o controle biológico ele é diferente, ele precisa de um tempo para agir. Então, a gente precisa fazer amostragens bem feitas, né? A especificidade, que para mim, para muitas pessoas, é uma vantagem, mas para o produtor, às vezes, ele quer um produto que pegue mais que uma praga. Isso já tem, a gente já está vendo notícias de misturas, né, de vírus para controlar lagartas, então isso já está também adiantado. Alguns desafios aqui, a disponibilidade no mercado desses produtos, o tempo de prateleira, que é diferente, né? A gente não pode deixar o inimigo natural lá no estoque, lá, indefinidamente, eles têm um tempo. A qualidade, que ela tem que ser verificada, tem que ter um programa de verificar a qualidade tanto das criações, a produção desses micro-organismos, para que elas... porque pode haver alguma contaminação, alguma coisa, e todo o controle biológico pode cair, sofrer com isso, né? E o que a gente fala aqui, que a gente vai entrar na parte de manejo, é a compatibilidade com os outros métodos, porque a gente sabe que não tem uma solução única, é um conjunto de medidas. Então, o que a gente tem brevemente, só para vocês terem uma ideia de que a gente tem muita coisa aqui, muita coisa boa e muita coisa funcionando no Brasil. A gente tem um programa grande de controle biológico da broca da cana e das cigarrinhas que atacam a cana. Da broca da cana são mais de 50 anos, né? Com a liberação desse parasitoide, que ataca a lagarta. Hoje a gente tem parasitoides que atacam os ovos da mariposa dessa lagarta aqui. E a gente tem fungo também que ataca as cigarrinhas. Então, a cana, mais da metade da área plantada de cana no Brasil já é tratada com controle biológico. A gente tem um complexo de baculovírus para várias lagartas. O primeiro foi a lagarta da soja, lá na década de 70, então foi muito usado no Paraná, com o Flávio Moscardi, lá com o pessoal. Ficou muito tempo o manejo integrado, o uso lá desse complexo, né, na soja. Depois, com a vinda da ferrugem, deu uma bagunçada. Aí o produtor já tinha que colocar também alguns produtos para controlar a ferrugem, e aí começou, o manejo deu uma decaída, mas, de uns anos para cá, começou a renascer o controle biológico na soja, principalmente também pela invasão de outras lagartas, e a mudança já não é mais... hoje, a principal lagarta da soja não é mais a mesma que era na década de 70. Hoje, o que era uma praga secundária, hoje é uma das principais pragas da soja, devido à mortalidade dos inimigos naturais. Então, mas, mesmo assim, a gente tem um grupo de baculovírus, que são vírus que causam doenças nessas lagartas, e tem produtos comerciais nisso no Brasil. A gente tem também, eu fiz questão de colocar aqui um tomate, que a gente fala do tomate, né, que é o vilão dos agrotóxicos, mas a gente tem também produtos para ser usado para controlar várias pragas do tomate, principalmente parasitoides que atacam os ovos dessas pragas. Isso faz com que dê para diminuir muito o uso de produtos de pesticidas. E essas mesmas lagartas, elas atacam também soja, milho e cana. Então, essa mesma vespinha aqui, ela pode ser usada para outras culturas também. E um exemplo muito bom também é o de ácaros predadores. Eu fiz meu doutorado na Holanda e eu voltei em 2000. Quando eu voltei assim, eu falei, gente, lá tudo funciona,
pode comprar ácaro, né? E aqui a gente não tinha nada disso. Mas o bom é que passaram-se uns anos e a gente tem isso, né? A gente tem empresas aqui que vendem. Ainda são poucas, mas tem. E tem um diferencial também de algumas empresas. Tem essa startup que começou lá em Viçosa, que vende esses ácaros predadores, e é o pacote, presta assistência para o produtor, que isso é muito importante, porque, às vezes, é liberado na época errada, é feito alguma coisa que pode desmerecer ali o controle biológico. Então, é um conjunto mesmo de medidas. Então, eu acho, assim, a minha opinião, que a gente tem muita coisa boa, né? No Brasil tem outros que não deu tempo de colocar aqui pelo o tempo que a gente tem para a exposição, que eu já estou estourando. Mas tudo isso, para terminar, o controle biológico ele deve ser integrado no que a gente chama de manejo integrado de pragas, que é uma série de medidas para a gente diminuir as pragas, porque, de novo, uma solução só, a gente provavelmente não vai conseguir resolver os problemas das pragas. Então, o que é esse manejo? É a integração de outros métodos. E a gente usa medidas preventivas também, principalmente relacionadas ao manejo ambiental. Essa é minha linha de pesquisa, de manejo ambiental. Como a gente pode modificar, como a gente pode introduzir elementos na paisagem para a gente ter menos efeito das pragas nas culturas e para a gente também manter os inimigos naturais lá por muito tempo. Então, a gente poderia fazer aqui, conversar muito tempo sobre isso. Mas isso é importante porque tudo isso faz parte de um programa de manejo de pragas. E a gente precisa também de ter amostragens, porque o manejo de pragas, a gente não deve ter um calendário de aplicações, ou até mesmo de aplicações de produtos biológicos, por causa da economia, por causa da resistência das pragas, de todos os outros fatores que eu também falei. E quando a gente for escolher um método, preferencialmente o controle biológico. E existem alguns casos que não vai funcionar ou que ainda não tem um controle biológico definido. Aí sim a gente poderia entrar com o controle químico, mas no momento certo, para ele ser também economicamente e ambientalmente sustentável. Então é isso que eu tinha para apresentar, e tem o meu contato, se depois alguém quiser contactar. Muito obrigado. Parabéns. Bom, em primeiro lugar, agradecer essa aula magnífica que a gente teve agora, mas fazer duas referências importantes. Como diz o ministro Paulinelli, a solução sempre nasce no mercado. E aqui a gente vê duas constatações pelo que vocês disseram. Uma é que esse mercado não vai ser tão disruptivo, o pesticida vai continuar por algum tempo, o que dá tempo para as empresas se prepararem. Duas, as empresas que se aproximarem da ciência para abocanhar o mercado futuro do controle biológico vão sair na frente, porque vai ser o mercado que vai substituir o atual. Eu lembro só um casinho para acentuar a questão estratégica. Em 1997, a Coca-Cola começou a preparar um debate que só aconteceu no ano seguinte, a nível de diretoria global. Nós vamos continuar no mercado de refrigerantes. Eles decidiram sair do mercado de refrigerantes em 98. Eles estão no mercado da água e no mercado de sucos. Todos os sucos da região amazônica são da Coca-Cola. Pode ficar fora porque já são deles. Agora, enquanto não proibirem mais refrigerante na escola, do processo político, social, não demitiu o refrigerante definitivamente, eles vão vendendo Coca-Cola. A marca está lá. Mas o mercado futuro, eles chegaram há muito tempo atrás. É o que essa palestra, a posição das empresas, e o que o fórum pode oferecer é esse ambiente de discussão de uma visão estratégica. A visão estratégica, competência a gente tem no Brasil demais. Falta sentar as pessoas numa panela só. Muito obrigado a todos. O Evaldo permanece para o próximo debate. Bom, gente, como mudamos agora, eu vou confessar pelo que eu faço. Você quer fazer uma pergunta? Pois não, pode fazer. Calma. Quer fazer uma pergunta?
Bem, muito bom dia a todos. O meu nome é Sérgio Bortoloso. Eu sou o presidente institucional da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Na verdade, o verdadeiro presidente é o ministro Paulinelli. E a minha função dentro dessa estrutura é carregar a pasta dele, né? Coisa que me torna um cara privilegiado, porque eu imagino quantos produtores do mundo afora não queriam ter esse privilégio de carregar a pasta dele. Então, é isso que é a minha função. Mas uma pergunta ao professor Evaldo é a seguinte: tudo que acontece com relação ao agro brasileiro toma uma dimensão muito grande. Para o senhor ter uma ideia, ontem nós tivemos uma discussão a respeito da moratória da soja, onde entendeu-se, nós concluímos que o que estaria afetado pela possível retorno à moratória da soja é uma área que não compreende mais do que 2% da produção da soja brasileira. Só que isso tomou uma dimensão internacional de que a soja brasileira está condenada por ser plantada na Amazônia e tal. E, em termos de mercado, é isso. E nós temos trabalhado muito essa questão do mercado. O agro brasileiro é muito forte, por quê? Porque nós temos compradores para fazer isso. E a gente tem que pensar sempre nisso, da opinião pública do consumidor, como ele imagina isso. E nesse caso dos agrotóxicos também, professor Evaldo, existe essa função. Quer dizer, nós somos o terceiro maior produtor de alimentos. Somos o 43º maior consumidor de agrotóxico. E mesmo assim, nós estamos sempre sendo combatidos e criticados. O senhor não acha que tem um componente nesse meio, onde é a questão da comunicação? Nós estamos perdendo espaço no mundo por não nos comunicarmos muito bem a respeito de tudo que nós fazemos aqui, ou da importância que isso tem e da dimensão que isso toma lá fora. Então, é uma observação, uma pergunta para o senhor. Talvez, na sua opinião, nós estamos perdendo também para a comunicação? Era esse. A gente não acha, não, tem certeza. Né? Essa questão da comunicação, principalmente na era digital agora, isso exige um preparo muito grande. E realmente, aproveitando a sua pergunta, que é claro que a questão é comunicação, em grande parte, né? Mas isso é agravado pela falta de uma... como é que eu diria sem ofender ninguém? Uma falta de uma visão das ameaças. Né? Não sei se às vezes a nossa discussão às vezes é um pouco longe do mundo. Né? A gente está muito bem, o agro está muito bem, relativamente, né? Tem suas dificuldades, mas é o que carrega o Brasil. Né? E isso dá uma confiança muito grande de que as coisas estão indo bem. Mas é preciso sempre estar atento às ameaças. Né? E elas, na era digital, elas não vêm mais por carta, né? Não vêm mais, elas vêm pelo Zap e às vezes pelo Deep Zap, que é mais veloz ainda, e a gente não tem essa proteção do ponto de vista da comunicação. Né? Porque são muitos interesses. Né? É interesse demais que está por trás de tudo isso. E a gente, muitas vezes, não liga o interesse de concorrentes com a questão da comunicação e não se prepara bem para isso. Né? A gente teve uma discussão muito mais profunda desse aspecto. Lá em Rio Verde, a gente teve a oportunidade de ver, né, a pujança que é o agro e a dificuldade do pessoal de enxergar que precisa pensar nas ameaças que vêm aí. Só um dado, sem me prolongar mais, não virou uma palestra, né, mas uma das questões que me chamam muita atenção, é uma das razões pelas quais eu, às vezes, vou para fora do país, é que nós não temos grupos de estudos, os chamados think tanks, né, específicos para o tema, para prospectar. Né? Qual que é a prospecção que nós fazemos
com relação a esse tema que está aqui. Por isso que eu chamei essas moças aí, para nos ajudarem, né, que a gente se conhece há muitos anos, para ver se a gente forma uma opinião e coloca um desafio, né, qual que é realmente o limite, mais ou menos como os biomas, qual é o limite dos biomas para a agricultura brasileira, que o Paulinelli vem falando. Qual é a prospecção que nós temos que fazer com relação aos agroquímicos que nós usamos de uma maneira geral? Quem estuda isso? Ah, tem um professor lá na Exalc que faz o trabalho, tem um outro em Lavras, tem um na Embrapa, sabe? Mas não tem um grupo de estudo permanente que se dedique, produz realmente prospecções confiáveis. Falta isso. Por quê? Porque não tem um plano. Então, a gente fica muito vulnerável às acusações da internet, né? Essa que eu acho